Mas é quando estou só que a verdade vem sem dó e bate pra doer mesmo, pra transformar mesmo. Mas é quando estou só que o medo invade a alma e eu só lamento por estar sozinho. Mas é quando estou só que o silêncio fala alto e grita que eu mal posso ouvir meus pensamentos. Mas a porta fui eu que tranquei e deixei de fora o brilho, achando que era melhor viver feliz comigo. Coitado do que fiz de mim tão só, olhando pra uma vida inteira que virou pó. Será que se eu abrir a porta outra vez você virá sorrindo com os olhos e as mãos erguidas pra ajudar? Será que se eu abrir o coração recolherás os cacos que carrego e emperram meu andar e levarás pra longe, tão distante, onde jamais me lembrarei de repetir. Jamais me lembrarei de repetir. Eu já destranquei a porta. Muito bom. Bernardo hoje aqui no Conexão. Composição? Minha também. Sua também? Nossa, tem previsão de lançamento de CD? Como Olha, que é? A gente falou agora há pouco do Samuel. Quero mandar outro abraço para ele, porque, graças a Deus, eu conheci a Nova Semente, a Blussy, que me levou até a Nova Semente, conheci a igreja. Logo depois conheci o Samuel. E o Samuel tem me abençoado de uma maneira que eu não sei nem como mensurar. E aí ele se disponibilizou a entender esse momento da minha vida de arte e tá comigo. E aí a gente está mais ou menos, sei lá, há umas 2 semanas falando a respeito, produzindo algumas coisas. Acho que esse ano ainda tudo que eu venho escrevendo há uns 4 anos. Uma inspiração sua música. Que Deus te abençoe, Amém. viu, Bernardo? Obrigado pelo convite. Separa o meu já, viu, Bernardo? Vou deixar, Só vou meu deixar. aqui. Pode deixar. Estamos de volta no nosso último bloco. Estamos falando sobre inclusão de surdos hoje aqui no Conexão. Participe, interage em nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Twitter também. Se você ainda não é nosso seguidor no Instagram, não perde tempo, curte as nossas fotos. E eu quero saber o seguinte, Elias, hoje o Paulo está aqui com a gente, nós vamos entrevistar o Paulo também, claro. O Elias, o outro Elias, né, tá ali traduzindo. Eu quero saber, Paulo, como que você teve o primeiro contato com a igreja adventista, se você nasceu já num lar adventista. Meu pai e minha mãe, eles já eram adventistas quando eu nasci. Mas eu nasci ouvinte e com 4 anos eu tive meningite. E aí eu caí e aí me levaram para o hospital, lá em São Paulo mesmo. E aí perdi a audição, constataram que eu tive essa perda auditiva. Eu morava aqui em Jacareí mesmo e mudei. Morava aqui em Jacareí mesmo, no interior, na roça, né? E aí ia numa igreja adventista e não havia intérprete. Então eu ia, ficava lá sentado, não conhecia a palavra de Deus, não tinha ninguém para me ensinar. Eu não aprendi oralização também, mas fui crescendo, fui tendo contato com o mundo e passei a fumar, a beber. E aí minha família resolveu mudar para Campinas, lá onde eu comecei a estudar também. Comecei na escola e havia muitos surdos e eu não conhecia a língua de sinais.
comecei a ter contato com a língua de sinais. E ali, com 20 anos, eu comecei a aprender a ler e ter contato com alguns surdos. E aí foi quando eu fui para a igreja lá na Central Paulistana. Eu fui também em Hortolândia, ali no IASP, tive contato com alguns surdos que não sabiam português, né? E eu também não sabia português, não conhecia, mas estava aprendendo a língua de sinais. E com isso também comecei a aprender português. E tinha um intérprete que começou a me ensinar a língua de sinais, e havia um surdo que começou a me ensinar a palavra de Deus, me ensinar a Bíblia. Me ensinou também sobre a salvação, como o surdo poderia ser salvo. Me ensinou o plano da salvação. E eu agradeço a Deus por isso. Agora, Elias, pergunta para o Paulo como que esse ministério tem contribuído para a sua vida espiritual, para a manutenção da vida espiritual dele, né? Como que tem contribuído para isso? O ministério ele é muito importante, porque ele nos fortalece o surdo dentro da igreja, por isso é importante o ministério. E o trabalho de evangelismo que precisa ter, esse é um trabalho que também tem fortalecido nós surdos. E eu quero hoje ele está com quantos anos? Tem alguém, o Elias está traduzindo ali. Estou com 50 anos. 50 anos. E como é que é a sua vida social hoje? Você tem amigos? A minha vida é normal, né? Eu não tenho nada de oralização, só Libras. Às vezes, quando eu quero comunicar com alguém que não sabe Libras, eu escrevo e a gente vai conversando através disso. Você dirige? Dirige, olha. Dirijo. Eu tenho 2 filhos. São ouvintes, nasceram ouvintes, mas sabem Libras. Agora, Jaqueline, qual que é a importância, assim, a igreja tem despertado para a necessidade de termos cada vez mais pessoas capacitadas com essa língua, a língua de sinais? A igreja tem se sentido incomodada? Nós temos incomodado um pouquinho a igreja, né? Mas isso tem acontecido. Graças a Deus, isso tem vindo, inclusive da divisão sul-americana, esse interesse e essa percepção desta necessidade, né? Que o surdo até então era alguém que entrava, como Paulo disse, vinha para a igreja, mas não era uma pessoa que tinha visto, né, ou que fazia ser visto as necessidades. E hoje isso já não acontece, né? Existem realmente, a gente precisa ainda fazer muita coisa, mas hoje, com as reuniões que nós temos, patrocinadas pela divisão sul-americana, pelo Departamento de Missão Global, que é trazer esses líderes, saber das necessidades deles, fazer capacitação. A nossa necessidade é formar mais líderes para que a gente possa ter mais ministérios na igreja, mas é sim uma realidade na igreja, e algumas igrejas locais são mais desenvolvidas, acho que tem uma percepção mais desenvolvida do que outras. A União Central, a nossa união aqui, tem feito um trabalho de capacitação para os intérpretes, para os surdos, de dar oficinas, workshops, para que nós possamos crescer nesse trabalho, para a gente poder entender melhor a cultura surda, para conseguir trabalhar melhor com eles. É importante que a igreja entenda a necessidade do Ministério de Surdos, e uma das coisas que às vezes é simples para nós que trabalhamos com surdos, mas para a igreja não, é ter um intérprete lá na frente. Às vezes a igreja acha assim, não precisa ter um intérprete aqui na frente, ele pode ficar lá atrás com os surdos. Mas isso atrapalha também a comunicação, porque como o surdo é visual, e às vezes o surdo tem uma leitura labial também, é interessante que ele fique ali na frente, que o intérprete esteja ali do lado do pastor, do orador, para que ele possa ter uma compreensão mais clara do que está acontecendo ali, né, e para que essa comunicação seja o ideal, o mais assertiva para o surdo. Agora, com relação até esse tema, eu tenho uma pergunta aqui que é do Emanuel Jesus. Ele pergunta o seguinte: como pregar para uma pessoa com essa deficiência? Ele coloca com as palavras, mas a gente falou
que é no Surdo. caso o surdo mesmo, né? Isso. Ou até mesmo fazer amizade com alguém assim. Como que é esse processo de evangelizar e de fazer amizade? É um processo natural, porque a pessoa surda, ela só não ouve, mas você pode tocar, você pode olá, você pode falar com ela de forma clara, não precisa articular muito, né, os lábios, você pode falar próximo dela, você pode tocar na pessoa, você pode cumprimentar. Se ele não Eu souber não sei, Libras, se né? ele não Mas você souber, sabe fazer um ok, você sabe dar um sorriso. Então, tudo isso são formas de se comunicação. ele não souber Libras, ele pode ter contato com o surdo. O surdo tem paciência de ensinar Muita a língua de paciência. sinais, né? A gente costuma dizer assim que o surdo ele tem uma paciência maior do que até a própria mãe, né, para ensinar uma criança. Então ele vai ensinar, ele vai até se sentir mais querido, né, Valorizado mais também. valorizado porque alguém quer aprender a língua dele. Então ele se dispõe, ele vai lá e ensina ensina a língua para ele. E é interessante que nós, ouvintes, tenhamos contato com o surdo para aprender a língua. Não a ter contato com o ouvinte para aprender a língua de sinais com o ouvinte, mas sim com o próprio surdo. Porque a partir do momento que você está junto com o surdo, você também aprende sobre a cultura surda, que é bem diferente da nossa, né? Então, o surdo está inserido dentro de uma comunidade ouvinte, mas ele preserva as suas raízes e a sua cultura surda, que é diferente da nossa realidade pela própria forma como ele é criado, como ele é ensinado, como ele é educado. Então, existem essas diferenças que muitas vezes a pessoa ouvinte fala, nossa, como o surdo é mal educado. Porque, por exemplo, se ele olhar o seu tênis e ele achar que o seu tênis é horrível, ele vai rir, mas ele está rindo do seu tênis, não é de você. Nós, ouvintes, não faríamos isso, né? Dizer alguma coisa, nossa, a Luciana está... o cabelo, não gostei. Nós não faríamos isso, mas o surdo faz, né? Tanto que o meu sinal é esse, porque o meu cabelo era enorme e era a coisa que mais chamava atenção para os surdos. E ele olhava, o meu cabelo ria. Então, o meu sinal é o J do nome e o cabelo, que era imenso, né? E eu começava a entender, nossa, eles estão rindo de mim. Não, não é de você. É só o cabelo que é engraçado. Só de uma característica, É uma né? característica. Certo, E que muitas marca. vezes isso nos assusta, porque nós não estamos acostumados com essa Sinceridade forma direta. também, né? Exatamente, com essa forma direta Espontaneidade e tal. de falar. E o melhor é a amizade, né? O princípio do discipulado é você fazer pela amizade. Se você chegar perto no surdo e ser amigo dele, você vai conseguir se aproximar, você vai conseguir até evangelizá-lo. A gente costuma dizer nos ministérios, se você quer alcançar um surdo, evangelizá-lo ou falar de Jesus para ele, seja amigo dele. Não venha com música, às vezes a gente brinca, não venha com música porque a música não faz parte, né? Você cantou uma música Nada tão contra linda. vocês, viu, meninos? É muito bonito o som do violão, mas uma música não vai atingir o surdo, então não adianta a gente tentar alcançar o surdo fazendo só música. É só pela amizade mesmo. Agora, quem quiser implantar esse ministério na sua igreja, o que é que precisa ter? Precisa ter uma grande estrutura? Como que é, Jaqueline? Ela tem que ter disposição, né? Tem que ser voluntária, tem que ter realmente em mente o ID, a toda a tribo, língua, nação, tem que se dispor a fazer isso, porque a gente entende, Luciana, que isso é um chamado, porque no momento que a gente se levanta, nós somos os pastores dos surdos naquele momento, né? Então, como Elias disse no início, é uma igreja dentro de uma igreja, né? Porque o ministério ele tem essa peculiaridade, e nem sempre o pastor, o orador, está ali sabendo o que a gente está interpretando, né? Então, realmente tem que haver um nível de confiança muito grande. Então, se você tem você quer trabalhar, você quer iniciar um ministério de surdos na sua igreja, escreva para a gente. A gente tem um site oficial, é o www.surdosadventistas.com.br. Tem o link lá de contatos, escreva para a gente que responde. E a gente vai ajudar você, dar as orientações, os passos, como é que você vai começar esse ministério na sua igreja. Se você não sabe Libras, a gente vai tentar direcionar, de repente, você para um ministério mais próximo, para alguma escola que tenha por ali na sua região, para você começar a aprender Libras e começar a fazer esse trabalho que realmente tem mudado a vida da gente. O interessante é descobrir quantos surdos há na região em volta, né, daquele local que você quer iniciar o ministério. Então, você descobrir quantos surdos, tentar fazer amizade com eles e tentar um contato para aprender a língua já é o primeiro passo. O interesse de aprender a língua já é o primeiro passo. E existem muitas formas de fazer isso. Por exemplo, o pessoal no Rio de Janeiro está fazendo futebol de surdo. Só entra surdo para jogar futebol. E aí, depois do futebol,
eles entregam a grande esperança para todos os participantes. Lá na Bahia, o pessoal tem feito o Caleb, né? Sai, vamos ver, eles entregam a sopa à noite para as pessoas na rua, e tem encontrado surdos também lá, como moradores de rua. Então, existem N formas de você alcançar uma pessoa surda, né? Todas as formas que nós usamos para alcançar os ouvintes, você pode fazer a transferência adaptada, obviamente, dentro das suas limitações, para o surdo. É importante ressaltar que essa responsabilidade é uma responsabilidade social, mas temos, sobretudo, uma responsabilidade espiritual. Com né? certeza. Porque dessa forma você está trazendo a Bíblia adaptada para essas pessoas, né? Exatamente, exatamente. E esse é o nosso grande trabalho, né? A mensagem dos Três Anjos, ela nos impulsiona a isso, né? São todas as pessoas, né? O reino dos céus não é só para quem canta, para quem apresenta, para quem ouve, é para todo mundo. E todas as pessoas estão aí esperando por isso. Essa mensagem. A gente no Ministério dos Surdos, a gente costuma dizer assim para as pessoas: quando Jesus voltar, tocar a trombeta e todos se levantarem, ele vai falar assim: não, calma aí, pode voltar todo mundo, porque ainda falta um povo, falta os surdos para ser evangelizado. E esse povo precisa ser evangelizado, precisam conhecer Jesus para que, né, se concretize a segunda vinda de Cristo. Muito obrigada pela participação de vocês. Que Deus abençoe esse ministério tão especial, viu? Precisa ter muita força, determinação. Vocês são guerreiros. Que Deus abençoe vocês, viu? Um abraço também para o Paulo, que está aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Paulo. Chapolin, valeu. Valeu, Luciano. Eu termino com o gesto para o Paulo entender. É nóis. Beleza? Até o próximo programa. Bernardo, muito obrigada. Moisés também. É com vocês agora. Eu agradeço. Tchau, tchau, gente. Se deitou pra dormir, só que ali sem conseguir o mundo inteiro passava na mente, pois lá bem dentro de si já sabia que teria que construir a estrada.